A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Deus satisfaz os desejos mais profundos. No Salmo 21, verso 2, Deus deseja satisfazer os mais profundos desejos do seu coração. Tu satisfazeste os meus mais profundos desejos e deste o que ele pediu. A pergunta é: existe alguma condição para que isso ocorra? Você tem um desejo no seu coração? O que levou Davi a ter os desejos satisfeitos? No Salmo 37, verso 4, descobrimos que o que faz com que os desejos sejam satisfeitos. Deleitar-se no Senhor, deleita-se no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Alegria na vida é a chave para os desejos satisfeitos. A alegria é a chave. A chave da alegria é o louvor. Quanto mais você tem prazer em fazer o que faz, mais os desejos do seu coração serão cumpridos. A alegria é a chave. A chave da alegria é o louvor. Quando louvamos em meio a tempestades, regamos o nosso coração com alegria. Hoje, entendo melhor o que Tiago disse: tende por motivo de toda alegria, passardes por várias provações. Como posso ter alegria? Aprendendo a louvar. Existem sofrimentos que vêm contra nós, como enfermidade, adversidades financeiras. Existem sofrimentos no relacionamento, quando somos caluniados injustamente, mal interpretados, abandonados. Em cada situação, talvez, seja difícil orar. Você pode orar e orar, mas parece que nada muda em você. Então, procure louvar e diga: Senhor, eu te louvo, porque a tua bondade é para sempre. O louvor é que nos eleva. Muitas pressões ocorrem na nossa vida. Se você tiver maturidade, poderá orar e vencê-las. Mas nem sempre conseguimos orar como convém. Nem sempre a oração vencerá tais circunstâncias, porque ao orar você está focado nos problemas, na batalha espiritual. Você está dentro da guerra, está envolvido nela. Entretanto, quando você louva, você se eleva acima das batalhas. Você é envolvido pela própria vitória. Paulo e Silas foram presos, feridos, acorrentados por pregar a Jesus. À meia-noite, oravam e cantavam louvores em voz alta. De repente, os céus desceram. Ao sacrifício e louvor, nos posicionamos na vitória. Você se lembra da vitória de Josafá? Quando eles saíram ao encontro aos inimigos, eles começaram a cantar louvores a Deus. Assim que iniciaram o louvor, Deus desbaratou os inimigos. Se tivesse lutado, teriam de se preocupar com os inimigos. Em vez disso, eles louvaram. Ao louvar, se colocar do lado da vitória, e eles se elevaram acima da batalha. A oração frequentemente é uma batalha, mas o louvor é a vitória. Sirvamos a Deus com alegria. Você não pode liderar sem alegria. Você não pode dizimar ou ofertar sem alegria. Você não pode fazer nada sem alegria. Não quer dizer com isso que não enfrentamos momentos de tristeza e angústia. Todavia, é exatamente nesses momentos que a força do Senhor se revela para quem decide louvar a Deus. Quando você louva, você agita as águas da alegria, você atrai a atmosfera do trono. Existe uma maldição na lei. Deuteronômio 28, 47. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Assim, com fome, com sede, com nudez, com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará sobre ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro.
até que haja destruído. A maldição dizia que se você não servisse com alegria e bondade de coração, você sofreria falta, fome, sede, nudez, falta de tudo e ainda serviria os inimigos. Podemos ter essa maldição na nossa vida, pastor? Não. Gálatas 3:10 diz: por todos quanto, pois são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Se você servir ao Senhor, tentando merecer a sua bênção, você está debaixo da maldição. A obra da lei. A lei exige santidade, mas você não te dá poder para ser santo. A lei condena, a lei fortifica o pecado. Se você confiar em si, você está embaixo da lei. De alguma forma, a maldição tocará a sua vida. Reclamar é o natural. Os fariseus reclamavam sobre João Batista, que não comia pão nem bebia vinho. Dizia-se que ele tinha demônio. Filho do homem comia e bebia e diziam: eis aí o glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Eram completamente insatisfeitos. Você conhece alguém assim? Não está bom? Sempre há uma crítica a fazer? A primeira coisa que Adão fez depois da queda foi reclamar. E Deus disse: e a mulher que tu me deste? Todos reclamam. Reclamar está dentro de um problema. A menor e mais profunda instrução de Davi. Se você tiver de dar conselho ao povo de Deus e tivesse 2 linhas para escrever, o que você diria? Davi disse no Salmo 117, verso 1: louvai ao Senhor vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Note o que ele disse: louve ao Senhor. O apóstolo João escreveu: graça e verdade vieram por meio de Jesus. Devemos louvar Jesus. Essa é a menor instrução, porém a mais profunda. Podemos considerar que o resumo de todos os salmos. Davi louvava 7 vezes ao dia. O louvor é o maior trabalho que os filhos de Deus podem realizar e a mais sublime expressão que os santos podem demonstrar. A oração ocupa uma posição muito elevada, mas os que desviam seus ouvidos do ouvir da lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28:9. Contudo, nunca lemos sobre o louvor como sendo abominável. Isso não é maravilhoso? Davi, em seus salmos, diz: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Salmo 55, versos 17. Também 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Salmo 119, verso 164. Ele orava 3 vezes ao dia, mas louvava 7. À medida que ele era movido pelo Espírito, reconhecia a importância do louvor. O louvor substitui o ouro. Moisés recebeu o modelo do tabernáculo e da arca. Ele foi fiel em tudo, sem alterar qualquer componente. Ninguém podia tocar indevidamente na arca, na presença de Deus. O jovem Uzá tentou segurá-la quando ela estava sendo transportada pela carroça de bois. Ele morreu ao tocá-la. Davi sabia do perigo de tocar na arca. Ele sabia que não tinha liberdade para impor as suas próprias ideias, as coisas de Deus ou no seu serviço. Entretanto, ele eliminou todo o projeto de Deus, colocou a arca numa tenda comum, cercada de louvores 24 horas durante todo o seu reinado. Davi aprovou tal atitude, Deus aprovou tal atitude e disse que restaurará o tabernáculo de Davi e não de Moisés. Isso indica que o louvor é algo aceitável a Deus. Davi descobriu que o trono de Deus é estabelecido nos louvores do seu povo. Davi escreveu a maioria dos salmos, porque Deus deixou um livro dos cânticos no meio da Bíblia. O louvor ocupa o lugar central. Vemos em Apocalipse que o trono de Deus está cercado pelos louvores de dia e de noite.
Digno és o Senhor de ser louvado. Louve com as palavras de Davi. Se queremos ter as chaves de Davi, precisamos cantar as suas palavras. O rei Ezequias trouxe reavivamento ao povo, restaurou louvor e adoração na casa de Deus. Ele estabeleceu os levitas, os sacerdotes, para ministrarem com instrumentos, exatamente como Davi tinha feito séculos antes. Mas o mais importante é que ele ordenou que os ministros louvassem o Senhor com as palavras de Davi. Então, o rei Ezequias e os príncipes ordenavam aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e Asaf, o vidente. E eles fizeram com alegria, se inclinaram e adoraram. 2 Crônicas 29:30. Veja o que Deus registrou sobre Ezequias em 2 Reis 18:5. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os quais foram antes dele. Quando você louva com salmos, Deus te prospera sobremaneira. Pastor, como praticar louvores? Praticar louvores a Deus por tudo, em todos os dias. Quando as tempestades chegam contra você, será mais fácil continuar louvando. Seu coração estará cheio de louvores. Gostaria de propor algumas práticas para exercitar o seu espírito e liberar louvores com mais frequência. Pense na vida eterna. O seu nome está escrito no livro da vida. Jesus disse que isso deveria ser o maior motivo da alegria. Em Apocalipse diz: então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ainda assim, que diz na Nova Jerusalém: nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Você foi achado no livro da vida? Seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Nunca mais será apagado. Não pode existir nada mais importante do que isso. Mesmo que você não consiga viver o melhor, você viverá o melhor por toda a eternidade. Tal verdade deve nos motivar a louvar a Deus e nos alegrarmos nele. Nunca sofreremos o dano da segunda morte. Pense na cruz. Paulo disse: se eu me gloriar-me-ei na cruz de Cristo, na qual o mundo está morto para mim e eu para o mundo. A cruz é a obra do amor do Pai. Nela fomos resgatados de toda a maldição. Fomos livres da velha natureza do pecado. Nela anunciamos a sabedoria de Deus e o poder de Deus. Você foi justificado pelo sangue de Cristo. Você é filho amado pelo sangue de Cristo. Você é guardado pelo sangue. Louve a Deus pela obra da cruz. Pense na recompensa. Hebreus 12:2, lemos: olhamos firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, está sentado à destra do trono de Deus. A recompensa é a alegria. Ao louvar, você dispara alegria na sua vida. Você toca na recompensa. Você é envolvido pela vitória. Disse o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo, na alegria do teu Senhor. Você não receberá alegria como se fosse um pacote. Ela é o caminho na eternidade. Você entrará na alegria do Senhor e nunca encontrará o fim. A cada dia, a alegria será uma nova recompensa. Dia a dia, descobriremos algo maravilhoso que fascinará a nossa visão e coração. Então, o louvor será como os 4 seres angelicais, de dia e de noite, sem cessar. Amém? O que nós podemos concluir? Não reclame, louve. Quando você louva, você se eleva acima da circunstância. Você se encontra no trono de Deus. Nessa posição, os milagres ocorrerão. Aleluia, Pai. Eu oro para que essa palavra gere vida no coração dos teus filhos,
para que eles possam ter os desejos do seu coração satisfeitos. Que nesses dias eles possam ter paz, alegria, mesa farta, prosperidade. Eu abençoo cada um dos irmãos que estão me ouvindo através do canal do YouTube, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa palavra, nos ajude a divulgar, comente aí no nosso canal, para que mais pessoas conheçam o que Deus satisfaz os desejos mais profundos do coração. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, faça uma semeadura, aí tem o número do Pix. Nós não queremos nada para nós, nós temos a certeza que Deus quer multiplicar na sua vida. Quando Deus nos pede para falar no seu nome, é porque Ele quer te abençoar. Deus está gerando um pretexto para multiplicar a sua sementeira. Ouça a voz do Espírito e semeie, e tenha uma colheita farta, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.